O peso de um único grão de areia é desprezível, mas quando bilhões deles se acumulam em um espaço confinado, eles passam a se comportar de uma maneira que desafia a nossa intuição sobre sólidos e líquidos. Existe um fenômeno invisível que ocorre dentro de estruturas massivas que usamos todos os dias, dos silos que guardam a reserva mundial de grãos até as grandes torres de concreto que sustentam o processamento de minérios. Quando esse sistema funciona, você nunca o nota. Mas quando ele falha, a estrutura simplesmente se abre, como se tivesse sido atingida por um explosivo. O que acontece lá dentro, nas paredes de um silo de armazenamento, é uma batalha física constante contra a gravidade e o atrito. A maioria de nós olha para um silo e vê apenas um recipiente estático, uma caixa metálica gigante ou um cilindro de concreto. A realidade, no entanto, é que o conteúdo de um silo, seja milho, soja, cimento ou cinzas industriais, exerce uma pressão lateral que ignora as leis da hidrostática comum. Em um líquido, a pressão aumenta com a profundidade, mas é igual em todas as direções. Em um silo, o atrito contra as paredes altera essa regra básica, criando um sistema de suporte de carga que torna a estrutura incrivelmente complexa e, por vezes, perigosamente instável. O segredo que mantém esses sistemas funcionando não é apenas o aço ou o concreto, mas a gestão precisa da fluidez. Quando você abre a comporta na base de um depósito, você espera que o material desça de forma uniforme. Mas, na prática, o que ocorre é a formação de um canal de fluxo. Apenas o material que está diretamente acima da saída começa a se mover, enquanto o restante permanece estático. Esse movimento desigual cria tensões internas que podem dobrar chapas de aço ou rachar paredes de concreto armado em questão de segundos. É o fenômeno conhecido como carga de Jansen, uma descoberta que transformou a engenharia civil e industrial, mas que ainda hoje causa colapsos silenciosos em instalações ao redor do mundo. Observe o trabalho em uma instalação de grande escala. Você verá esteiras transportadoras, caminhões basculantes e painéis de controle cheios de luzes. O ruído é constante, mas é um ruído controlado. O que você não vê é a pressão invisível que as partículas exercem contra as paredes conforme o nível do material sobe. À medida que o silo é preenchido, a carga não aumenta linearmente como faria a água. Ela atinge um ponto de saturação onde as paredes assumem quase todo o peso, protegendo a base da estrutura. É um equilíbrio delicado. Se o material for muito fino, como o cimento, ele pode se comportar como um fluido sob pressão, forçando as juntas de vedação. Se for muito grosso, ele pode criar arcos de sustentação, bloqueando a saída e exigindo intervenções humanas perigosas. A manutenção desses sistemas é uma corrida contra o tempo e contra a fadiga dos materiais. Em muitas dessas fábricas, existem salas de controle onde engenheiros monitoram sensores de pressão que lembram batimentos cardíacos. Qualquer oscilação nos gráficos pode indicar que o material está ponteando, criando uma cúpula interna vazia que, se colapsar de repente, gera uma onda de choque mecânico capaz de danificar a integridade do silo. É por isso que, periodicamente, trabalhadores precisam realizar a limpeza interna, um dos trabalhos mais arriscados da logística industrial. Eles entram em espaços confinados, frequentemente usando cordas e sistemas de segurança complexos, para remover o acúmulo de material que se solidificou nas bordas. A complexidade aumenta quando consideramos a umidade e a temperatura. O ar que entra no sistema de ventilação não é apenas para manter o material seco, ele é um componente crítico para evitar que o conteúdo se torne uma massa sólida.
Se a umidade ultrapassa um limite crítico, as partículas começam a se aglomerar, alterando o ângulo de repouso do material. Isso significa que a inclinação natural do monte de grãos ou pó muda, alterando completamente a forma como ele pressiona as paredes. Um sistema de ventilação que falha por apenas algumas horas pode ser o início de uma falha estrutural que levará semanas para ser detectada, ou, no pior dos casos, para ser catastrófica. Muitas vezes, a causa de uma falha grave em uma instalação industrial não é um erro de cálculo monumental, mas uma pequena decisão operacional tomada anos antes. Pode ser a mudança no tipo de grão armazenado, a substituição de um sensor por um modelo ligeiramente diferente ou o aumento da velocidade de extração para atender a uma demanda de mercado. Essas pequenas alterações, vistas isoladamente, parecem insignificantes. No entanto, em um sistema onde a física é mantida sob controle por margens muito estreitas, essas mudanças acumulam tensões. O aço começa a ceder milímetros por ano, as soldas sofrem microfissuras e o concreto desenvolve rachaduras que não são visíveis a olho nu. A parte mais fascinante, e ao mesmo tempo a mais preocupante, é que o colapso de um silo raramente acontece enquanto ele está sendo enchido ou esvaziado no seu limite máximo. Ele frequentemente colapsa durante um momento de aparente calma, quando o sistema está em repouso. É nesse momento que as tensões acumuladas durante ciclos de carga e descarga encontram um ponto de fraqueza na estrutura. A fadiga do metal, combinada com a variação térmica do ambiente externo, cria um cenário onde a estrutura não consegue mais sustentar a pressão estática interna. O resultado é o que os engenheiros chamam de colapso por flambagem, onde a parede do silo se dobra para dentro ou se rompe para fora em uma fração de segundo. Ao olharmos para o mundo das grandes máquinas e depósitos, percebemos que a estabilidade é uma ilusão mantida por sistemas de monitoramento constantes. Cada esteira, cada sensor de pressão, cada sistema de ventilação faz parte de uma rede invisível que tenta domar a natureza caótica dos materiais a granel. O sucesso dessas instalações não é medido pela quantidade de material que elas movem, mas pela capacidade de evitar que a pressão acumulada vença a resistência da estrutura. Podemos pensar que dominamos a tecnologia para armazenar e transportar recursos em escala global, mas, na verdade, estamos apenas gerenciando riscos. A próxima vez que você vir um silo ou uma estrutura industrial em uma rodovia, lembre-se de que aquilo não é apenas um container. É um sistema sob tensão constante, onde a física dos grãos e a engenharia de materiais estão em um diálogo silencioso. A diferença entre a eficiência logística e um desastre estrutural pode ser apenas um sensor funcionando corretamente ou um operador que notou uma pequena variação no painel de controle antes que a pressão se tornasse insustentável. O mundo que sustenta o nosso cotidiano é, em grande parte, uma série de equilíbrios precários que só notamos quando eles decidem se romper.